Ricardo fez a moça da limpeza subir no palco para cantar, com o único objetivo de que todo mundo caísse na risada dela. Nem passou pela cabeça dele que em poucos segundos o salão inteiro iria ficar em absoluto silêncio. Ei, você aí, a da limpeza, sobe aqui! A música parou no meio do evento. Sofia congelou, segurando o pano de chão. Aquele lugar cheio de gente fina virou todos os olhos na direção dela. Taças de vidro paradas no ar. Conversas interrompidas na hora. Ricardo estava bem no meio do palco, com aquele sorriso que sempre significava encrenca. Isso, você mesma. Chega mais. Alguns convidados soltaram risadinhas. Os outros só observavam curiosos. Sofia foi andando devagar até parar na frente do palco. Parecia que cada passo dela ecoava pelo salão inteiro. Você não estava cantarolando ali no corredor? Perguntou Ricardo, com o microfone na mão. Ela baixou os olhos. Eu só estava trabalhando. Um ou dois convidados riram mais alto. Ricardo virou a cabeça de lado, fingindo surpresa. Olha só, então você tem voz mesmo. Se virou para o público. Senhores, parece que temos uma artista secreta aqui hoje. Uma mulher perto do bar soltou uma gargalhada. Um homem levantou o celular, pronto para filmar. Ricardo estendeu o microfone para ela. Canta alguma coisa pra gente. Sofia deu um passo para trás. Não, seu Ricardo, eu não. Vamos, ele interrompeu com um sorriso. Não vai morrer por causa de uma música. Mas risadas ecoaram pelo salão. Um garçom parou no meio do caminho com a bandeja cheia de copos. Dois músicos da banda se entreolharam, meio sem graça. Sofia apertou o pano que estava na mão. Tô no meu horário de serviço. Ainda tenho coisa para terminar. Ricardo se aproximou dela. Ah, fica tranquila. Ninguém tá nem aí para isso. Apontou para os convidados. Alguém aqui se importa? Claro que não, gritaram alguns rindo. Várias pessoas começaram a bater palma, como se estivessem incentivando. Ela quer cantar, ela quer cantar, ela quer cantar. A gritaria começou num canto, depois no outro, e de repente o salão inteiro parecia pedir a mesma coisa. Sofia olhou em volta. Ninguém disse nada por ela, ninguém abriu a boca para defendê-la. Só rostos ansiosos e celulares apontados. Ricardo chegou o microfone mais perto do rosto dela. Vai, deixa a gente ouvir você. Ela puxou o ar fundo, tentando se acalmar. O silêncio foi tomando conta do evento aos poucos. Sofia levantou a vista finalmente, e naquele instante, por uma fração de segundo, a expressão dela mudou completamente. Ricardo percebeu, mas não tinha mais volta. Segurou o braço dela e puxou para cima do palco. Canta logo. Ou você tem medo de passar vergonha? Sofia soltou o braço devagar. Respirou fundo de novo e segurou o microfone com força. Do jeito que alguém segura quando está prestes a fazer uma coisa que ninguém ali esperava. Porque a pergunta que nenhum dos convidados conseguia responder era muito simples. O que acontece quando o alvo da piada de todo mundo resolve finalmente abrir a boca? Sofia segurou o microfone com as duas mãos. O gelo do metal tocou a pele dela. E naquela hora, uma sensação voltou, uma coisa que ela não sentia fazia tempo. O peso do equipamento, o silêncio do público esperando. O coração batendo forte, igual naquela época distante. Por um instante, o salão chique desapareceu. O cheiro de perfume caro sumiu. E no lugar veio uma lembrança diferente, um palco simples, luzes quentes e um monte de gente bem menor. Vai, filha, mostra para eles o que você tem. A voz do pai dela veio nítida na cabeça. Ele estava sentado na primeira fila daquele festival da cidade, sorrindo como se fosse o maior show do mundo. Sofia não tinha nem 17 anos. A mão tremia. Tô com medo, ela falou baixinho antes de entrar. O pai dela deu uma risada.
Medo nada. Quem tem música no sangue não foge do palco. Ela subiu naquela noite com roupa simples e uma coragem que veio de última hora. Quando os primeiros acordes tocaram, alguma coisa mudou dentro dela. A voz saiu forte, limpa, firme. O pessoal começou a se entreolhar. Um homem lá no fundo parou de conversar. Uma senhora começou a bater o pé no ritmo, e quando a música acabou, a plateia pequena explodiu em aplausos. O pai dela levantou, com o olho brilhando. "Falei!" gritou, batendo palma. Sofia desceu do palco correndo e se jogou nos braços dele. "Viu só?" ela perguntou, rindo. "Eu nunca duvidei", ele respondeu. Por um tempo parecia que o caminho tinha se aberto de vez. Ela cantava em festa de bairro, em evento de igreja, em barzinho, nada grandioso, mas dava para acreditar que um dia viveria daquilo. Até que uma tarde mudou tudo. O telefone tocou. Sofia atendeu sorrindo, pensando que era mais um convite. Mas do outro lado, a voz tremia. "Sofia!" Seu pai sofreu um acidente. O mundo ficou mudo naquela hora. Horas depois, ela estava sentada num banco duro de hospital, olhando fixo para o chão. Um médico apareceu na porta e só balançou a cabeça, negativo. Desde aquele dia, o canto deixou de ser futuro. Virou passado. As contas começaram a chegar. Tinha que manter a casa. E Sofia se viu obrigada a escolher entre a música e sobreviver. "Depois eu volto a cantar", ela prometeu para si mesma. Mas aquele dia nunca chegou. Os bicos apareceram, primeiro como caixa de supermercado, depois numa padaria, até que surgiu uma vaga para fazer limpeza num salão de festas grande. O salário era melhor e ninguém perguntava nada. Dali em diante, o palco virou coisa de memória. Às vezes, quando passava pano no salão vazio depois dos eventos, Sofia cantarolava baixinho, só para ouvir a própria voz voltando, só para lembrar que aquilo ainda existia dentro dela, mas nunca para ninguém escutar, nunca mais. "Ei!" A voz de Ricardo estourou no presente como um tapa. Sofia piscou. O salão chique voltou de repente. As luzes, as mesas, os celulares apontados. Ricardo ainda estava ali, encarando ela com aquela cara de deboche. "Vai cantar ou não vai?" Mais convidados começaram a rir de novo. Sofia apertou o microfone na mão. Por um segundo, lembrou do pai na primeira fila. Lembrou das palavras. Quem tem música no sangue não foge do palco. E naquela hora, alguma coisa nela decidiu parar de se esconder. Sofia ficou parada no meio do palco, segurando o microfone. O salão inteiro estava de olho nela, uns convidados com curiosidade, os outros claramente esperando aquele tipo de vexame que vira assunto por dias. Ricardo cruzou os braços sem largar o sorriso. "Vai!" ele falou. "Não tem mistério, é só cantar." Sofia olhou para o chão por um instante. Ela não queria estar ali. Na verdade, 5 minutos atrás, o plano dela era só terminar de limpar o corredor, pegar as coisas e ir embora sem ninguém notar. Era sempre assim. Ela chegava antes dos eventos começar, fazia o serviço enquanto os convidados chegavam e sumia pelos fundos quando a música começava a tocar, sem chamar atenção, sem fazer barulho, passando despercebida. Mas naquela noite, por algum motivo, Ricardo resolveu transformar tudo num show. Sofia respirou fundo. "Seu Ricardo, eu preciso mesmo voltar para o meu serviço." Algumas pessoas se entreolharam. Ricardo levantou a sobrancelha. "Serviço?" apontou para o salão. "Isso aqui já virou seu serviço por hoje." Mais risadas. Sofia tentou manter a calma. "Me contrataram para limpar, não para cantar." "Pena", Ricardo respondeu. "Porque hoje você vai cantar sim." Mais risadas. Ela apertou o microfone, mas ficou quieta. Por dentro, 2 vozes brigavam. Uma falava para devolver o microfone e vazar dali. A outra trazia de volta o que tinha acabado de acontecer. O jeito que todo mundo olhava para ela. O jeito que esperavam que ela virasse piada.
Ricardo deu um passo à frente. Ou você prefere que eu ponha outra pessoa no seu lugar e você suma daqui agora? Sofia levantou a cabeça. Sumir? Isso mesmo, ele respondeu dando de ombros. Tem tanta gente precisando de trampo por aí. Alguns convidados ficaram quietos. Não era mais brincadeira, era pressão. Sofia sentiu um aperto no estômago. Ela precisava daquele emprego. Não era um serviço qualquer, era o que pagava o aluguel, era o que impedia de cortarem a luz. Era o que mantinha a vida dela no lugar depois de tanto tempo tentando se segurar. Ela não podia perder aquilo. Sofia puxou o ar mais uma vez. Eu termino a limpeza mais tarde e vou embora, ela disse. Ricardo riu. Que nada, apontou para o palco. Agora todo mundo quer ouvir você. Várias pessoas começaram a bater palma de novo. Ela quer cantar, ela quer cantar. O coro voltou. Sofia olhou para os convidados. Não era só gente qualquer. Tinha empresário importante da cidade ali. Gente que manda. Gente que no dia seguinte nem ia lembrar da cara dela. Mas naquele segundo, todos estavam vidrados nela, esperando. E uma coisa estranha cresceu no peito dela, uma mistura de humilhação e raiva. Ricardo chegou mais perto. Você estava cantando no corredor, não estava? Sofia demorou para responder. Eu só cantarolei baixinho. Então pronto, ele falou. Faz a mesma coisa aqui. Não é a mesma coisa. Claro que é. Chegou o rosto perto do dela. Ou você canta, ou todo mundo aqui vai saber que a moça da limpeza tem vergonha da própria voz. Mais risadas. Sofia apertou a mandíbula. Ela queria sumir dali, mas cada segundo que passava ficava mais difícil. Ricardo se virou para os convidados. Olha só, ele disse. Ela não quer cantar. Uma mulher perto da primeira mesa falou alto. Então deixa ela ir embora. Ricardo riu. Ah, não, agora eu fiquei curioso. Olhou de novo para Sofia. Você tá com medo de arriscar ou canta mal? Sofia ficou quieta. Porque se cantar mal, pelo menos a gente vai dar umas risadas. Mais risadas. Sofia sentiu o rosto queimar. Não era só vergonha. Era aquela sensação de quando alguém passa do limite. Ricardo viu que ela não respondia e resolveu apertar mais. Ou você acha que tem talento de verdade? Apontou para o palco. Vai, mostra pra gente. Sofia olhou para a banda que estava no canto do salão. Os músicos estavam sem graça. Um deles, o tecladista, desviou o olhar quando cruzou com ela. Outro fingiu que estava afinando o instrumento. Ninguém queria se meter. Ricardo levantou o microfone de novo. Última chance, ele avisou. Canta ou você perde o emprego agora. Um burburinho passou pela plateia. Não era mais provocação. Era humilhação na cara dura. Sofia sentiu a mão tremer. Veio na cabeça a casa simples onde morava. Pensou nas contas que venciam no fim do mês. Pensou nos anos que passou tentando se manter depois que o pai morreu. E aí pensou em outra coisa. Na música. Na parte dela que ficou escondida por tanto tempo. Aquela parte que só aparecia quando o salão estava vazio. Aquela parte que ninguém ali conhecia. Sofia fechou os olhos por um segundo. Ricardo riu. Viu? Ela não consegue. Começou a virar as costas. Eu sabia. Uns convidados já estavam perdendo o interesse. Mas naquela hora, Sofia abriu os olhos de novo e falou. Se eu cantar... Ricardo parou. Ela continuou. Você jura que deixa eu terminar meu serviço em paz depois? O salão ficou mais quieto. Ricardo virou devagar. Um sorriso enorme apareceu no rosto dele. Claro! Abriu os braços. Palavra de empresário! Alguns convidados riram. Sofia sabia que aquilo não valia nada. Mas alguma coisa dentro dela já tinha mudado. Ela não estava mais pensando no emprego, nem no constrangimento, nem no que os outros iam achar. Ela só pensava numa coisa, no microfone na mão dela. Ricardo estendeu o braço. Então vai. Sofia levou o microfone perto da boca.
O salão ficou mais quieto ainda. Os celulares subiram de novo. Alguém sussurrou numa mesa da frente. Agora vai ser engraçado. Ricardo encostou numa coluna perto do palco. Pode começar. Sofia respirou fundo. Por um instante, o medo voltou. A dúvida também. E se a voz não saísse? E se ela errasse? E se tudo virasse exatamente o que Ricardo queria? Ela apertou os olhos por um instante e lembrou do pai de novo. Quem tem música no sangue não foge do palco. Sofia abriu os olhos. Olhou para o salão, para as mesas, para a gente que esperava ver ela cair. E naquela hora ela tomou uma decisão. Se fosse cantar, não ia ser para agradar ninguém. Ia ser para lembrar ela mesma de quem ela era. Levantou o microfone e finalmente abriu a boca. Sofia levou o microfone até os lábios. O salão ficou mudo por alguns segundos. Mas não era um silêncio de respeito. Era aquele silêncio curioso de quem espera dar errado. Ricardo observava, encostado perto do palco, com aquele sorriso de quem tem certeza que as coisas vão terminar do jeito que ele planejou. Sofia separou os lábios para começar, mas antes de qualquer som sair, Ricardo levantou a mão. Espera aí. Alguns convidados riram. Ele voltou para o meio do palco, pegou outro microfone e olhou para o público. Gente, segura aí, ele falou segurando o riso. Vamos preparar o clima. Mais risadas. Sofia baixou o microfone devagar. Ricardo apontou para ela. Sabem quem é essa aqui? Ninguém respondeu. Ele mesmo respondeu. A moça da limpeza. Uns convidados riram mais alto agora. Ela estava passando pano no corredor e cantando, continuou Ricardo. Aí pensei, por que não trazer o show para cá? Uma mulher numa mesa no fundo comentou. Vai ser bom. Outro homem levantou o celular. Sofia sentiu o estômago revirar. Ela já tinha topado cantar, mas a coisa estava ficando muito maior, muito mais cruel. Ricardo olhou para ela de novo. Qual é seu nome mesmo? Sofia. Sofia, ele repetiu para a plateia. Hoje a gente vai descobrir se a Sofia devia estar passando pano no chão ou arrasando no palco. O salão caiu na gargalhada. Sofia ficou parada, o rosto quente, o coração acelerado. Olhou para a banda de novo. Os músicos continuavam parados. Ninguém parecia disposto a parar aquilo. Ricardo chegou o microfone de novo. Então, Sofia, que música você vai cantar? Ela hesitou. Eu ainda não decidi. Claro que não pensou, ele respondeu rindo. Vários convidados começaram a bater palma de novo. Só que agora não era para incentivar. Era pressão. Sofia tentou respirar devagar. Só preciso de 1 minuto. Ricardo deu um passo para trás. Claro! Virou para o público. Ela precisa de 1 minuto. Mais risadas. Talvez 2. Mais risadas. Sofia tentou ignorar, tentou se concentrar. Mas os comentários começaram a vir de todo lado. Ah, canta um sertanejo. Não, manda um pagode. Canta parabéns. O público estava adorando. Para eles aquilo era só entretenimento. Sofia apertou o microfone. Posso cantar sem isso? Ela pediu apontando para os convidados. Ricardo virou a cabeça. Sem o quê? Sem os comentários. Algumas pessoas riram mais ainda. Ricardo abriu os braços. Oh, Sofia, a gente está numa festa. Mostrou um sorriso largo. E festa tem público. Sofia olhou para o chão por um instante e levantou a vista de novo. Tudo bem, levou o microfone de volta à boca, mas Ricardo interrompeu de novo. Espera! O salão explodiu em risadas. Sofia fechou os olhos por um segundo. Ricardo andou até ela. Antes de você cantar, acho justo avisar geral. Virou para os convidados de novo. Se ela não mandar bem, vocês estão liberados para vaia. As gargalhadas vieram agora de várias mesas. Um homem perto do bar gritou, vai ser muito ruim. Outro respondeu, já estou preparado. Sofia sentiu o peito apertar. Aquilo não era mais brincadeira, era um tribunal. E ela estava no meio.
Ricardo olhou para ela de novo. Tudo bem? Ela demorou uns segundos para responder. Tô. Mas a voz saiu baixa, quase sumindo. Ricardo inclinou a cabeça. Não ouvi. Ela puxou o ar fundo. Tô. Perfeito, ele falou. Depois deu 2 passos para trás. Sofia abriu a boca de novo e começou. Mas antes de terminar a primeira frase, uma risada veio da mesa da frente. Não foi porque ela cantou mal. Era puro nervosismo coletivo. Alguém comentou, ela tá tremendo. Outro respondeu, normal. Sofia tentou continuar, mas nessa hora, o medo estava voltando. A voz falhou no segundo verso. Não por falta de talento, mas porque o peso de 100 olhos julgando cada nota estava esmagando ela. Ricardo levantou a mão. Gente, calma aí. Riu. Pessoal, faz silêncio. Uns convidados pararam de falar, mas outros continuavam cochichando. Sofia sentiu um nó na garganta. Tentou de novo. Dessa vez a voz saiu mais firme. Por alguns segundos ninguém disse nada, mas Ricardo soltou um comentário alto o suficiente para todo mundo ouvir. Olha só, a moça da limpeza é corajosa, hein? Várias pessoas riram. Sofia parou no meio da frase. Ricardo fingiu surpresa. Ué, por que parou? Ela não respondeu. Ele deu de ombros. Ah, já entendi. Ricardo olhou para os convidados. Acho que esqueceu a letra. Mais gargalhadas. Sofia sentiu alguma coisa quebrar dentro dela naquela hora. Não era vergonha simples. Era aquele tipo de dor que vem quando alguém transforma tudo o que você é numa piada. Ela baixou o microfone devagar. Melhor eu voltar a trabalhar. Ricardo levantou a sobrancelha. Claro que não. Andou até ela de novo. Você já começou. Algumas pessoas bateram palma. Ricardo colocou o rosto perto do dela. Termina. Sofia respirou fundo. Eu não quero fazer isso. Ricardo riu. Agora vai desistir? Olhou para a plateia. Pessoal, a Sofia quer desistir. Uns começaram a vaiar de brincadeira, outros riram. Sofia olhou em volta. A banda continuava paralisada. Os convidados observavam como se fosse um show, e Ricardo estava ali, se divertindo. Ela sentiu o olho arder, mas não deixou a lágrima cair. Ricardo cruzou os braços. Você queria cantar no corredor. Apontou para o palco. Agora canta aqui. Sofia demorou uns segundos. Depois falou. Você conseguiu o que queria. Ricardo inclinou a cabeça. E o que eu queria? Ela respondeu baixo. Me humilhar. O salão diminuiu o barulho um pouco, mas só por um instante. Ricardo soltou uma risada. Humilhar? Apontou para todo lado. Isso aqui é uma oportunidade. Mais risadas. Ricardo deu um passo para trás. Vai, Sofia. Levantou o microfone dela de novo. Mostra seu talento. Sofia ficou parada, em silêncio. O peso daquele segundo parecia espremer tudo em volta. As luzes, as mesas, as risadas. Ela se sentiu completamente sozinha naquele palco. Ricardo inclinou a cabeça mais uma vez. Ou talvez sorriu. Talvez você só sirva mesmo para passar pano no chão. O salão explodiu em gargalhadas. Sofia ficou paralisada, o microfone ainda na mão. E naquela hora, ela não tinha resposta nenhuma. Sofia ficou no palco por alguns segundos depois daquela última gargalhada. O salão ainda vibrava com a piada de Ricardo. Algumas pessoas já tinham voltado a conversar. Outras continuavam olhando para ela, esperando alguma reação. Mas Sofia não falou nada, só devolveu o microfone devagar para o suporte. Terminou? Ricardo perguntou com aquele tom irônico. Sofia confirmou com a cabeça. Terminei. Ele abriu os braços para o público. Então acho que nosso show acabou. Alguns convidados bateram palma, mais por diversão do que por outra coisa. Sofia desceu do palco. Cada passo parecia mais pesado que o outro. Ninguém atravessou o caminho dela. Ninguém tentou ajudar. Ela só atravessou o salão no meio das mesas. Uns poucos convidados ainda cochichavam.
Um homem comentou baixinho com a mulher do lado. Coitada. A mulher respondeu, mas ela aceitou. Sofia fingiu que não ouviu. Continuou andando até chegar no corredor que levava para os fundos. Assim que dobrou a esquina, o barulho da festa ficou mais longe. A música voltou a tocar. As risadas voltaram. Como se nada tivesse acontecido. Ela encostou na parede fria. Respirou fundo. Uma vez, 2 vezes. A mão ainda tremia. O pano de chão ainda estava enrolado nos dedos dela. Ela apertou o pano como se quisesse segurar alguma coisa dentro do peito. Por um instante, pensou em ir embora para casa, pegar a bolsa, sair pela porta dos fundos, nunca mais voltar naquele lugar. Talvez fosse até melhor, porque voltar para dentro daquele salão agora significava uma coisa só: continuar sendo a moça da limpeza que quase virou piada a noite inteira. Sofia fechou os olhos. E naquele silêncio do corredor, outra lembrança apareceu. Não era o festival, nem o palco antigo. Era a cozinha da casa dela, anos atrás. O pai sentado na cadeira, ouvindo ela cantar enquanto lavava a louça. Ele sorria com aquela cara calma. Você sabe que sua voz é diferente, né? Ela riu na época. Todo pai fala isso. Não, ele respondeu. Eu falo porque é verdade. Sofia abriu os olhos de novo. O corredor voltou, as paredes brancas, o carrinho de limpeza do lado, o pano ainda na mão. Mas aquela frase ficou ecoando dentro dela. Sua voz é diferente. Sofia respirou fundo de novo. Percebeu uma coisa naquela hora. Ricardo não fez tudo aquilo porque ela cantava mal. Ele fez porque tinha certeza que podia fazer. Porque na cabeça dele, uma moça da limpeza não tinha direito a um palco. Sofia soltou o pano devagar. Olhou para as próprias mãos. Por anos, aquelas mãos limparam mesa, varreram chão, empurraram carrinho de limpeza. Mas antes disso, aquelas mesmas mãos seguraram o microfone, seguraram sonho, seguraram música. Do outro lado da parede, a festa continuava. A música alta, as pessoas rindo. Ricardo provavelmente já tinha voltado a conversar com os convidados, como se nada tivesse acontecido. Sofia passou a mão no rosto, respirou fundo e percebeu outra coisa. A vergonha tinha ficado no palco. O que sobrou agora era uma sensação diferente, uma mistura de raiva e alguma coisa mais forte, determinação. Sofia pegou o pano de novo, mas dessa vez não foi para limpar. Colocou o pano de volta no carrinho. Empurrou o carrinho para o canto do corredor e deixou ele lá. Depois, foi até o espelho pequeno do banheiro dos funcionários. O reflexo mostrou o rosto dela ainda vermelho, o olho brilhando, mas tinha uma faísca diferente ali, uma firmeza que não existia antes. Sofia se olhou por uns segundos e murmurou baixinho. Chega. Do lado de fora, alguém abriu a porta do corredor. Era um dos músicos da banda, passando rápido com um cabo na mão. Olhou para Sofia por um instante, reconheceu ela e soltou só uma frase simples antes de seguir. Você canta muito bem. Sofia ficou paralisada. A frase foi curta, mas bateu fundo, porque foi a primeira pessoa na noite inteira que falou aquilo sem rir. Ela puxou o ar mais uma vez e naquela hora entendeu uma coisa. Se ela fosse voltar naquele salão, não ia ser para limpar nada, ia ser para terminar o que tinha começado. Sofia saiu do banheiro, passou pelo carrinho de limpeza sem nem olhar e andou direto para a porta que levava de volta para a festa. A música ainda tocava, as conversas continuavam, só que agora o clima era outro. Sofia empurrou a porta devagar e voltou para o evento. Dessa vez, não como a moça da limpeza. Sofia empurrou a porta do salão devagar. A música ainda estava alta. As pessoas tinham voltado a conversar, como se aquele show de poucos minutos atrás já tivesse sido esquecido. Ricardo estava no meio de um grupo de convidados, com uma taça de champanhe na mão, contando alguma história. Todo mundo ria. Para eles, aquilo tinha sido só um momento engraçado da festa. Mas para Sofia, não.
Ela andou pelo salão com passo firme. Algumas pessoas perceberam que ela tinha voltado. Um homem comentou baixinho com um amigo: "Olha, ela voltou." A amiga respondeu: "Será que ainda vai cantar?" Sofia continuou andando até parar perto da banda. Os músicos ajustavam os instrumentos para começar a próxima música. O tecladista, o mesmo que cruzou com ela no corredor, levantou a vista quando viu Sofia. Fez um movimento leve com a cabeça. "Voltou", Sofia confirmou. "Voltei." Ele olhou rápido para o palco, depois para o Ricardo. "Coragem." Sofia respirou fundo. "Você falou sério lá no corredor?" Ele franziu a testa. "Sobre você cantar bem?" Ela confirmou. "Sim." O músico apoiou a mão no teclado. "Sério." Chegou mais perto e falou mais baixo. "Eu ouvi você lá fora ainda agorinha." Sofia se surpreendeu. "Ouviu?" "Ouvi." Ele sorriu leve. "E olha, eu trabalho com música há 15 anos. Sofia esperou. "Você canta de verdade." A frase caiu pesada dentro dela, porque era a primeira confirmação real vinda de alguém que entendia do assunto. "Meu nome é Marcelo", ele disse. "Sofia." Ele apontou para o palco. "Quer voltar lá em cima?" Ela olhou para o Ricardo. Ele continuava conversando, totalmente relaxado, se achando o dono do mundo. "Quero." Marcelo cruzou os braços por um instante. "Então sobe." Sofia olhou para a banda. "Mas não tenho música." Marcelo sorriu. "Isso a gente resolve." Virou para o guitarrista. "Ó, segura um tom de ré menor." O guitarrista levantou a cabeça. "Agora?" "Agora." O baterista olhou curioso. Que tá rolando?" Marcelo respondeu direto. "A gente vai acompanhar ela." Sofia arregalou os olhos. "Você faria isso por mim?" Ele deu de ombros. "Por que não?" Depois inclinou a cabeça para o palco. "Mas você precisa subir primeiro." Sofia respirou fundo. Do outro lado do salão, algumas pessoas começaram a perceber o movimento perto da banda. Uma mulher comentou: "Ela voltou." Um homem respondeu: "Essa festa tá ficando boa." Ricardo também notou. Virou o rosto devagar e viu Sofia perto dos músicos. Um sorriso irônico apareceu na cara dele. Levantou a taça. "Olha só." As pessoas perto dele também viraram. A moça da limpeza voltou. Algumas risadas surgiram. Sofia ignorou. Andou até a escada lateral do palco. Os murmúrios começaram a crescer no salão. "Ela vai tentar de novo?" "Acredito não. Agora ficou bom." Ricardo andou uns passos na direção do palco. "Sofia." Ela parou na escada. Ele levantou a voz. "A primeira vez não foi suficiente, não?" Os convidados riram. Sofia subiu o primeiro degrau. Depois o segundo. Ricardo inclinou a cabeça. "Achei que você tinha desistido." Ela respondeu simples. "Pensei melhor." Algumas pessoas ficaram quietas agora. Marcelo começou a tocar uma sequência suave no teclado, uma base simples. O guitarrista entrou logo depois. O baterista marcou o ritmo bem leve. O salão percebeu na hora que alguma coisa diferente estava rolando. Ricardo olhou para os músicos. Ó, o que vocês estão fazendo?" Marcelo respondeu sem parar de tocar. "Trabalhando." Uns convidados riram discreto. Sofia andou até o centro do palco de novo, mas dessa vez a sensação era outra. Não tinha pano na mão, não tinha carrinho de limpeza. Só o microfone. Ela pegou o microfone devagar. O salão começou a ficar mais quieto. Ricardo subiu um degrau do palco. "Sofia." Ela olhou para ele. "Você já fez sua apresentação." Ele sorriu. "Agora deixa a festa continuar." Sofia respondeu calma. "Eu não terminei." Algumas pessoas se entreolharam. Ricardo inclinou a cabeça. "Terminou sim." Marcelo aumentou um pouco o volume do teclado. A música encheu o salão com um tom suave. Sofia levou o microfone à boca. Ricardo percebeu que ela ia começar de verdade. Riu. "Ah, sabe de uma coisa?" Virou para o público. "Vamos dar mais uma chance para nossa artista." Algumas pessoas riram. Outras estavam curiosas. Ricardo levantou a taça de novo.
Vai, Sofia. Deu 2 passos para trás. Surpreende a gente. Sofia fechou os olhos por um segundo. A base da música continuava suave atrás dela. O salão inteiro estava de olho nela. Mas a energia tinha mudado. Antes, esperavam ela errar. Agora, tinha curiosidade. Sofia puxou o ar fundo. A voz saiu baixa na primeira frase, mas com firmeza. Marcelo olhou na hora para o guitarrista. O guitarrista levantou as sobrancelhas. A segunda frase veio mais forte. O salão começou a ficar em silêncio. Uma mulher na mesa da frente sussurrou. Espera aí. Um homem do lado inclinou a cabeça. Ela canta muito bem. Ricardo ainda estava sorrindo, mas o sorriso começou a sumir. Sofia continuou. Agora a voz dela tomava conta do lugar de um jeito que ninguém esperava. Limpa, potente, segura. Marcelo aumentou mais um pouco o teclado. A guitarra acompanhou. A bateria entrou leve. O silêncio no público começou a crescer. Alguém baixou o celular. Outro convidado colocou a taça na mesa. Uma senhora levou a mão ao peito. Meu Deus! Sofia continuou cantando. E a cada frase, o clima do salão mudava. O que começou como piada estava virando outra coisa. Ricardo percebeu, olhou em volta. As pessoas não estavam mais rindo, estavam ouvindo. De verdade. Sofia chegou no refrão e soltou a voz com toda a força que guardou por anos. O som atravessou o salão inteiro. Marcelo olhou para os outros músicos. Falei! A banda entrou com mais intensidade. O público agora fazia silêncio absoluto. Ricardo deu um passo para trás. Pela primeira vez na noite inteira, ele não sabia o que falar. Porque naquela hora, todo mundo no salão estava entendendo a mesma coisa ao mesmo tempo. A moça da limpeza que ele subiu no palco para virar piada era, no fim das contas, a melhor cantora da festa inteira. E Sofia nem tinha terminado a música. O último refrão ainda ecoava pelo salão quando Sofia terminou o verso final. A voz dela se dissolveu no ar devagar. Por alguns segundos, ninguém falou nada. O silêncio era tão pesado que dava para ouvir o zumbido leve das caixas de som. Sofia abriu os olhos, o microfone ainda perto dos lábios. E aí alguma coisa começou a acontecer. Uma pessoa na mesa da frente levantou devagar. Depois outra. Aí alguém começou a bater palma. No início, meio tímido. Uma palma, 2, 3, até que o salão inteiro explodiu. Palmas fortes, longas, gente de pé, uns convidados assobiando, outros gritando. Bravo! Que voz! Canta mais! Sofia ficou parada no palco, respirando com dificuldade. Ela não esperava aquilo, nem nos melhores sonhos. Marcelo sorriu atrás do teclado. O guitarrista balançou a cabeça, impressionado. O baterista deu 2 toques a mais no prato, como se fosse uma comemoração. Mas no meio daquela explosão de palmas, tinha um rosto completamente diferente. Ricardo. Ele não estava batendo palma. Estava olhando em volta, confuso. Porque aquele não era o roteiro que ele imaginou. Ele esperava gargalhadas, esperava humilhação. Esperava que a festa voltasse ao normal com ele no centro das atenções. Mas agora, todos os olhares apontavam para outra pessoa. Sofia. Ricardo andou em direção ao palco devagar, ainda tentando retomar o controle. Quando chegou perto do microfone, levantou as mãos pedindo silêncio. Alguns convidados pararam de bater palma. Outros continuaram. Tá bom, forçou uma risada. Tenho que admitir, apontou para Sofia. Isso foi inesperado. Algumas pessoas continuavam batendo palma, mas o clima tinha mudado. Agora os convidados olhavam para o Ricardo de um jeito diferente. Sofia observava ele em silêncio. Ricardo tentou retomar a postura de anfitrião. Mas, pessoal, vamos lembrar de uma coisa. Levantou a taça de novo. Isso aqui é uma festa. Algumas pessoas responderam com palmas fracas. Apontou para Sofia. E a Sofia acabou de dar um show para a gente. Sorriu para ela.
mas o sorriso estava muito mais forçado agora. Parabéns. Sofia só confirmou com a cabeça. Marcelo continuava observando tudo do teclado. Percebeu uma coisa que Sofia ainda não tinha notado. Ricardo estava muito desconfortável. Muito. Ainda não tinha chegado na raiva, mas estava perdendo espaço. E aquilo era uma coisa que ele claramente não estava acostumado a passar. Um homem na mesa do centro levantou a voz. Ela canta mais. Uns convidados concordaram. Isso! Mais uma! Canta mais! Ricardo levantou as mãos. Calma, calma, riu. Se continuar assim, a festa vira show. Mas o público agora estava do lado dela. Sofia percebeu. Não estava mais sozinha naquele palco. Ricardo olhou para o Marcelo, depois para os músicos, depois para o público. Tentou sorrir de novo, mas o sorriso já não tinha o mesmo impacto. Tá bom, vou propor um trato. Olhou para Sofia. Que tal mais uma música? Alguns convidados aplaudiram. Ricardo continuou. Se for tão boa quanto essa... Fez uma pausa. Eu pago uma rodada de champanhe para todo mundo aqui. O salão reagiu com gritos animados. Mas Marcelo percebeu uma coisa. Ricardo estava tentando transformar aquilo em show de novo. Um jogo. Uma aposta. Sofia também percebeu. Segurou o microfone devagar. Você gosta de aposta, né? Algumas pessoas riram. Ricardo deu de ombros. Faz parte da diversão. Sofia olhou para a plateia. Depois voltou a olhar para ele. Então, vamos apostar de verdade. O salão ficou mais quieto. Ricardo inclinou a cabeça. Tô ouvindo. Sofia continuou. Se eu cantar mais uma música e o pessoal daqui gostar... Fez uma pausa. Você pede desculpas. Uns convidados soltaram um Ricardo levantou as sobrancelhas. Desculpas? Sofia confirmou. Pelo seu comportamento. O salão ficou ainda mais quieto. Ricardo riu, mas dessa vez a risada durou menos. Você está exigindo que eu peça desculpas na frente de todo mundo? Sim. Algumas pessoas começaram a se entreolhar. A situação tinha virado completamente. Agora não era mais sobre música, era um confronto. Ricardo pensou por vários segundos. Depois deu de ombros. Tá bom. Levantou a taça de novo. Se o público pedir, eu peço desculpas. Vários convidados reagiram com murmúrios curiosos. Marcelo olhou para Sofia. Ela estava muito calma agora, muito diferente da mulher que tinha sido humilhada minutos atrás. Ricardo levantou a mão. Mas se não gostarem... Apontou para a porta. Você termina seu turno e vai embora. Sofia respondeu sem hesitar. Fechado. Ricardo sorriu. Mas agora o sorriso dele estava muito mais tenso. Ele estava convencido que aquela segunda música não superaria a primeira, que o melhor momento já tinha passado, que a plateia ia rir de novo. Ele se afastou uns passos. Pode começar. Marcelo apoiou as mãos no teclado. Olhou para Sofia. Ela fez um gesto leve com a cabeça. A guitarra começou primeiro, depois o teclado. O ritmo veio mais lento. Sofia levou o microfone à boca. O salão inteiro ficou em silêncio de novo. Só que dessa vez não era um silêncio de espera nervosa. Era um silêncio de atenção verdadeira. Porque agora todo mundo sabia que alguma coisa importante ia acontecer. E Ricardo também sabia. Só que já era tarde demais para voltar atrás. Ricardo continuava com a taça na mão, observando Sofia com aquele jeito de quem ainda acha que controla a situação. Forçou uma risadinha curta. Olha só onde a gente chegou. Algumas pessoas do público continuavam quietas, outras olhavam com curiosidade, esperando o que viria. Ricardo levantou um pouco mais a taça. Fazendo aposta por causa de uma música. Negou com a cabeça. Vocês têm que admitir, isso aqui está ficando muito dramático. Umas risadas nervosas surgiram, mas já não eram gargalhadas, e ele percebeu. Ricardo tentou retomar o ritmo. Gente, vamos lembrar de uma coisa, apontou para Sofia. Fui eu que comecei essa história toda.
Abriu os braços. Se eu não tivesse chamado a Sofia para cá, ninguém teria ouvido essa voz. Uns convidados se entreolharam. Ele continuou. Então, tecnicamente, vocês têm que me agradecer. Um homem lá no fundo soltou uma risada rápida, mas agora a reação do salão era diferente. Ricardo percebeu que o silêncio se espalhava, e aquilo começou a incomodar ele. Virou para Sofia. Não leva para o pessoal, mostrou um sorriso de ensaio. Isso é só diversão. Sofia não respondeu, só segurou o microfone, olhando fixo para ele. Ricardo deu de ombros. Você estava cantando no corredor, apontou para o palco. Eu só te coloquei num palco maior. Uma mulher na mesa do centro comentou baixo. Não foi bem assim. Ricardo ouviu, mas ignorou. E, sendo sincero, deu um gole pequeno no champanhe. Ninguém aqui ia parar para ouvir uma moça da limpeza cantar. O comentário pesou. Algumas pessoas olharam para Sofia. Outras começaram a ficar claramente desconfortáveis. Ricardo continuou, tentando manter um tom leve. Então, sim, fiz uma brincadeira. Mostrou as palmas das mãos. Mas, no fim das contas, a brincadeira acabou te ajudando. Sorriu para ela. Agora todo mundo conhece sua voz. O silêncio ficou ainda mais denso. Sofia observava ele, sem pressa, sem nervoso. Ricardo deu mais um passo à frente. Então, antes de começar essa segunda música, levantou a taça mais uma vez. Acho justo deixar claro que aqui ninguém foi obrigado a nada. Olhou para a plateia. Todo mundo concorda. Algumas pessoas ficaram quietas. Outras desviaram o olhar. Sofia finalmente falou. Terminou? Ricardo piscou, surpreso. Terminei. Ela confirmou devagar. Perfeito! Marcelo começou a tocar uma base suave no teclado. Sofia levou o microfone à boca, mas antes de começar a cantar, soltou umas palavras. Você disse que ninguém aqui ia parar para ouvir uma moça da limpeza cantar. O salão ficou completamente mudo. Ela continuou. Talvez você tenha razão. Alguns convidados se inclinaram para frente. Porque por muitos anos ninguém parou mesmo. Sofia respirou fundo. Mas não foi porque eu não soubesse cantar. Olhou para a plateia. Foi porque ninguém quis ouvir. Várias pessoas concordaram com a cabeça devagar. Sofia levantou a vista de novo para o Ricardo. Você quer transformar isso em jogo? Mostrou um sorriso leve. Então vamos jogar de verdade. Ricardo franziu a testa. Como assim? Sofia respondeu calma. Você acha que eu estou aqui por acaso? Virou o microfone para o público. Mas algumas pessoas aqui já me ouviram antes. Um murmúrio passou pelas mesas. Ricardo levantou a sobrancelha. Ah, é, Sofia continuou. Antes de pegar esse serviço, eu cantava. Apontou para o teclado. Em bar. Depois apontou para o fundo do salão. Em festivalzinho de cidade. Alguns convidados começaram a se entreolhar. Um homem perto da mesa da direita levantou a mão. Espera aí. Levantou. Sofia olhou para ele. Você lembra? O homem se aproximou uns passos. Você cantava no Festival da Praça, anos atrás. Algumas pessoas começaram a murmurar. Sofia confirmou. Isso. Ele apontou para ela. Você ganhou aquele festival. Agora os murmúrios aumentaram. Outro convidado falou. Eu lembro disso. Uma mulher completou. Ela cantou aquela música. Qual era? Sofia sorriu leve. Ricardo olhava em volta agora. A confiança dele começava a rachar. Sofia continuou. E não foi uma vez só. Puxou o ar fundo. Eu ganhei 3. O salão inteiro ficou atento. Ricardo tentou soltar uma risada. Festivalzinho de nada. Sofia confirmou. Sim, levantou o microfone. Mas sabe quem estava na plateia naquele último festival? Algumas pessoas se inclinaram para ouvir. Sofia apontou para o Marcelo no teclado. Ele... Marcelo levantou a mão. Eu estava lá. Naquela hora, vários convidados começaram a falar ao mesmo tempo. Você é músico profissional? Ele toca em estúdio. Já vi ele num show. Marcelo sorriu. Trabalho com produção musical.
Olhou para Sofia. E eu falei no corredor? Virou para os convidados. Essa mulher canta de verdade. Os murmúrios viraram reação coletiva. Agora as pessoas não estavam só curiosas. Estavam entendendo o que estava rolando. Sofia levantou o microfone de novo. Você achou que estava expondo uma moça da limpeza. Olhou direto para o Ricardo. Mas, na verdade, você só trouxe uma cantora de volta ao palco. O salão explodiu em palmas de novo. E pela primeira vez na noite inteira, Ricardo não tinha resposta nenhuma. Por alguns segundos, ninguém falou nada. O salão parecia congelado naquele momento. Ricardo ainda estava perto do palco, com a taça na mão. Mas agora a expressão dele não tinha mais aquela segurança toda. As palmas começaram primeiro numa mesa perto da banda. Um casal levantou. Depois, outra pessoa bateu palma. E logo mais alguém. De repente, o salão inteiro começou a reagir. As palmas ficaram mais fortes, mais rápidas, mais intensas. Um homem lá no fundo levantou e falou alto. Canta! Outra mulher respondeu. Deixa ela cantar. Os celulares que antes estavam apontados esperando uma humilhação, agora filmavam outra coisa. Admiração. Uma senhora de cabelo branco levou a mão ao peito. Que voz linda! O homem do lado concordou. Ele quis humilhar ela. Outra convidada comentou com raiva. Foi muita sacanagem. Sofia continuava parada no palco, observando tudo. Pela primeira vez naquela noite, ela não parecia pequena. Parecia exatamente onde deveria estar. Marcelo continuava no teclado, olhando para o salão com um sorriso tranquilo. Ele já tinha visto aquilo acontecer antes. Aquele momento em que a plateia percebe que estava torcendo pelo lado errado da história. Um rapaz perto do bar levantou a voz. Deixa ela terminar. A plateia respondeu com palmas. Agora as risadas tinham sumido. As piadas tinham acabado. Tinha apoio. Ricardo percebeu. Olhou em volta, tentando achar alguém que ainda tivesse do lado dele. Mas os rostos agora eram muito diferentes. Uns convidados desviavam o olhar. Outros estavam claramente irritados. Uma mulher cruzou os braços. Isso passou dos limites. Um homem murmurou. Foi desnecessário. Ricardo tentou retomar o controle. Levantou as mãos. Gente, calma. Mas agora ninguém estava nem aí para ele. Um grupo perto da frente começou a falar mais alto. Pede desculpa. Outro repetiu. Isso! Pede desculpa. O coro começou pequeno, mas cresceu rápido. Algumas mesas começaram a acompanhar. Desculpa! 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 Ricardo sentiu o peso da situação virando contra ele. Tentou rir. Pessoal, vamos com calma. Mas nessa altura, a pressão não vinha mais dele. Vinha da plateia. Um homem apontou na cara dele. Você que fez a aposta! Outro convidado respondeu. Agora cumpra! Sofia continuava quieta, observando, o microfone ainda na mão. Ricardo olhou para ela, como se esperasse que ela salvasse ele, mas ela só esperava o momento. O coro aumentou. Desculpa! 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 Ricardo passou a mão no rosto, respirou fundo e finalmente entendeu que não tinha saída fácil, porque agora não era mais sobre uma música. Era sobre o jeito que ele tratou ela. Deu um passo à frente. A plateia diminuiu a voz. A tensão no ar era pesada. Ricardo olhou para Sofia, pela primeira vez naquela noite, sem aquele sorriso de superioridade. Limpou a garganta. A palavra demorou a sair. Tentou de novo. Eu admito que... Algumas pessoas esperavam. Outras cruzaram os braços. Talvez eu tenha exagerado. Uns convidados reagiram com murmúrios, mas o silêncio voltou. Ricardo respirou fundo de novo. Olhou para o chão por um instante. Depois levantou os olhos. Sofia! Falou o nome dela sem nenhum traço de ironia agora. Eu peço desculpa. O salão ficou totalmente em silêncio. Sofia continuava olhando fixo para ele. Ricardo continuou. Eu não devia ter feito nada daquilo. Fez um movimento afirmativo com a cabeça.
Você tem talento. Algumas pessoas começaram a bater palma, mas agora não era uma explosão de barulho, era uma confirmação. Ricardo baixou a cabeça por um segundo. Dava para ver que aquilo não era o que ele tinha planejado, mas naquela hora não tinha mais escolha. Virou para o público. E acho que hoje todo mundo aqui se surpreendeu. Algumas pessoas riram leve, mas agora o clima era outro. Ricardo colocou a taça na mesa mais perto e deu 2 passos para trás, saindo do centro do palco, largando a posição de protagonista. Sofia ainda segurava o microfone. Observou o Ricardo por um momento. Não tinha raiva no rosto dela, nem superioridade, só calma. Marcelo tocou uma nota suave no teclado, tipo um convite. Sofia respirou fundo e finalmente falou: "Então vamos terminar a música." O salão explodiu em palmas de novo. Marcelo começou a tocar. A banda acompanhou, e Sofia cantou a última parte da música com uma potência que parecia trazer todos aqueles anos sem cantar. A voz dela atravessou o salão inteiro. Quando terminou a música, absolutamente ninguém ficou sentado. Todo mundo estava de pé, batendo palma. E Ricardo só ficou parado no meio da plateia, agora completamente longe do centro da própria festa. A música terminou. O último acorde da banda ainda vibrava pelo salão, na hora que o silêncio voltou por um momento. Mas não era mais aquele silêncio tenso do começo. Era um silêncio cheio de emoção. Aquele tipo de silêncio que vem quando todo mundo precisa de um segundo para processar o que acabou de acontecer. Aí vieram as palmas. Fortes, longas, gente de pé. Sofia ainda segurava o microfone, respirando fundo, como se tentasse entender se aquilo era real. Marcelo levantou do banco do teclado e bateu palma para ela. O guitarrista fez a mesma coisa. O baterista levantou as baquetas para o alto. Uns convidados se aproximaram do palco. Que voz incrível! Você tinha que cantar profissionalmente. Meu Deus, que apresentação! Sofia só sorria, tentando assimilar tudo. Ricardo já não estava perto do palco. Ele tinha recuado para o fundo do salão, tentando passar despercebido no meio dos convidados. Mas a energia do salão já não girava em torno dele. Estava concentrada em outro lugar, no palco. Sofia devolveu o microfone devagar para o suporte. Marcelo subiu até ela. "Falei." Ela sorriu. "Falou." Ele cruzou os braços. Passou anos escondendo essa voz. Sofia deu de ombros. "A vida foi passando." Marcelo confirmou. "É assim mesmo." Apontou para a plateia. Mas agora todo mundo ouviu. Um homem elegante se aproximou do palco. "Desculpa interromper." Sofia olhou para ele. "Pois não?" Ele estendeu a mão. "Meu nome é Carlos Eduardo." Ela apertou a mão dele. "Prazer." Ele sorriu. "Eu organizo eventos musicais na cidade." Sofia piscou, surpresa. "Eventos?" "Sim." Fez um sinal para a banda. "E depois do que acabei de ouvir..." Inclinou a cabeça. "Acho que você devia pisar em palco com muito mais frequência." Sofia demorou um instante para responder. "Eu não sei." Marcelo riu. "Ela ainda está processando." Carlos Eduardo sorriu para ela. "Imagino." Tirou um cartão do bolso. "Mas guarda isso." Sofia pegou o cartão. Ele continuou. "Quando se sentir pronta, me liga." Ela olhou para o cartão por uns instantes e guardou no bolso. O salão ainda estava animado. Uns convidados voltaram para os lugares. Outros continuavam comentando o que tinham acabado de ver. "Eu nunca imaginava." Ele quis humilhar ela, e olha como terminou. Sofia desceu do palco devagar. Agora ninguém desviava o olhar dela. Pelo contrário, algumas pessoas abriam espaço para ela passar. Outras sorriam. Uma mulher segurou o braço dela por um momento. "Obrigada por cantar." Sofia respondeu com um sorriso tímido. Marcelo chegou perto de novo. "Vai ficar?" Sofia olhou em volta. "Acho que não." Ele confirmou. "Justo." Ela andou até a saída do salão.
Mas antes de chegar na porta, uma voz chamou ela por trás. Sofia! Ela virou. Era Ricardo. Ele estava parado alguns metros atrás, sem a taça, sem aquele sorriso, só com uma expressão cansada. Sofia esperou. Ele falou baixo. Eu falei sério ainda agora. Ela inclinou a cabeça. Sobre o quê? Sobre o pedido de desculpa. Ela confirmou. Eu sei. Ricardo respirou fundo. Eu não esperava por isso. Sofia respondeu simples. Ninguém esperava. Ele mostrou um sorriso pequeno e forçado. Nem você. Ela pensou por um momento. Talvez no fundo eu esperasse. Ricardo confirmou com a cabeça devagar. E não falou mais nada. Sofia virou de novo e saiu do salão. O ar da noite estava fresco. O barulho da festa ficou abafado atrás da porta. Ela deu uns passos em direção ao estacionamento. O coração ainda batia forte, mas agora não era nervoso. Era outra coisa, uma sensação estranha de que alguma coisa era possível. Dias depois, o assunto daquela festa ainda era comentado na cidade. Os vídeos começaram a circular nas redes. A cantora que trabalhava com limpeza, a voz que calou o salão inteiro, e o empresário que foi obrigado a pedir desculpas em público. Ricardo apareceu uma vez só na história. Uma nota rápida nas redes sociais falava que ele tinha ido embora mais cedo daquela festa. Nada dramático, nada fora do comum. Só um homem que perdeu o centro das atenções. Sofia, por outro lado, começou a viver uma coisa nova. Alguns dias depois do evento, ela subiu num palco pequeno de novo. Mas dessa vez, por escolha própria. Marcelo estava no teclado. Algumas pessoas observavam das mesas. Não era um grande show, nem um evento de luxo, mas era o começo. Quando terminou a primeira música, o público bateu palma. Sofia respirou fundo e sorriu. No fim do show, enquanto guardava o microfone, uma garçonete jovem se aproximou. Desculpa incomodar. Sofia olhou para ela. Fala. A moça parecia nervosa. Eu vi o vídeo da festa. Sofia sorriu. Ah, a garota puxou o ar fundo. Eu também gosto de cantar. Sofia inclinou a cabeça. Então canta. A moça riu nervosa. É que eu tenho muita vergonha. Sofia pensou por um momento. Depois respondeu. Eu também tinha. A garota perguntou. E como passou? Sofia mostrou um sorriso leve. Cantando mesmo com vergonha. A moça confirmou com a cabeça devagar. E foi embora. Sofia ficou olhando para o palco vazio por uns segundos. Eu vou te falar uma coisa. Essa história me arrepiou inteiro. Porque às vezes a gente acha que certas portas já fecharam para sempre. Que alguns sonhos ficaram no passado. Mas eu percebi uma coisa ouvindo tudo isso. Talento não some. Ele só fica esperando a hora certa de alguém ouvir. E quando finalmente encontra o palco certo, cala até o salão mais barulhento. Se essa história tocou você de alguma forma, deixa seu like aqui embaixo. Falando sério, isso mostra que esse tipo de história ainda mexe com o sentimento de quem assiste. Agora queria te perguntar, de que cidade você está assistindo esse vídeo? Escreve aí nos comentários. Eu sempre dou uma passada por lá, leio bastante e respondo quem tira um tempinho para contar de onde nos assiste. E se você acredita no poder de histórias como essa, histórias que ensinam a gente a nunca subestimar ninguém, se inscreve no canal. O canal está no começo, e cada pessoa nova que chega é a energia que me ajuda a continuar trazendo histórias cada vez mais fortes para vocês. E não vai embora não. Escolhe uma das duas histórias que estão aparecendo aí na tela e continua assistindo nosso conteúdo. Até o próximo vídeo.